Esse vídeo vai ser um pouco diferente do que eu venho fazendo. Eu vou contar a minha trajetória pessoal com finanças. Então vem comigo para você conhecer a origem do Trocando Pilas. A minha trajetória começa na minha infância. Eu sou de uma família de classe média. Eu já nasci não na pobreza, mas também a gente não era rico. Meu pai simplesmente tinha o suficiente para pagar todas as contas e não ter dívidas e ter algum tipo de conforto, nada muito extravagante. Mas a gente tinha uma vida sem passar nenhum tipo de necessidade. O meu pai, ele tem uma cultura de poupar, e isso eu herdei muito dele, né? Eu sempre achei importante poupar o dinheiro. Mas o meu pai, como a maioria dos brasileiros, não sabia investir. E ele tomou algumas decisões financeiras muito erradas. Por exemplo, ele financiou o apartamento em que eu cresci. Ele demorou muito e usou boa parte da vida dele para pagar aquele apartamento, sendo que, com conhecimento de finanças, ele poderia ter feito isso muito antes na vida dele. Mas só por ele ter essa cultura de trabalhar e poupar parte do que ele ganhava, ele já conseguiu algumas coisas na vida. E isso serviu de muito exemplo quando eu iniciei a minha jornada financeira. Eu demorei muito para ter uma experiência própria com o meu dinheiro. Por quê? Porque assim que eu saí da escola, em 2010, eu já entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do ABC. E eu fiquei na faculdade por muito tempo sem ganhar nenhum tipo de dinheiro, só sendo subsidiado pelos meus pais. Eu só fui ganhar dinheiro mesmo, meu, quando eu entrei no mestrado e ganhei a bolsa de mestrado da Dilma. É uma bolsa de R$ 1.500. Então essa foi a primeira vez que eu ganhei o meu próprio dinheiro na minha vida. Isso foi no ano de 2015. Algo importante que eu quero comentar com vocês, galera, é que apesar de eu ter feito bacharelado em ciência e tecnologia, depois ter feito boa parte do curso de matemática e depois ter feito mestrado em matemática, na faculdade eu não aprendi nada sobre como lidar com o meu dinheiro. Nada, nada, nada. A faculdade não ensina esse tipo de coisa. Eu aprendi a fazer cálculos muito complexos, com matemática teórica muito complicada, só que eu não aprendi como usar esse conhecimento nas finanças. Então a faculdade não ensina esse tipo de coisas que eu estou ensinando aqui nesse canal. E aí, o que eu fazia com o meu dinheiro? Eu herdei do meu pai essa cultura de poupar. Então a minha ideia era, eu tinha R$ 1.500 todo mês por 2 anos. Eu iria poupar um terço e os R$ 1.000 que sobravam eu iria gastar. Era essa a minha ideia e eu consegui fazer isso por algum tempo. Só que eu só poupava, eu não investia. Eu lembro que eu coloquei no Tesouro Selic esse dinheiro. Eu vira e mexe tirava dinheiro dali para comprar alguma coisa. Então eu nunca conseguia manter aquela reserva. E olha que oportunidade de ouro que eu perdi. Eu não tinha nenhuma despesa em casa, meus pais me mantinham, eu tinha esse dinheiro só para mim. Com o conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria poupado um terço, eu teria poupado 2 terços ou até a bolsa inteira. Eu iria poupar R$ 1.000 todo mês. Ao final do meu mestrado, se eu tivesse investido esse dinheiro, nas minhas contas eu teria por volta de R$ 30.000. Isso lá em 2017. Se eu mantivesse esses R$ 30.000 lá até hoje, de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, hoje, com certeza, esse valor já tinha pelo menos dobrado. Só do mestrado da Bolsa da Dilma, mais de R$ 60.000. Mas o que sobrou para mim ao final do mestrado? Quando foi cortada a minha bolsa, só sobrou de tudo que eu ganhei R$ 6.000, por eu não ter a educação financeira. Então veja, galera, quando você não tem educação financeira, você perde muitas oportunidades na vida. Olhando para trás, aí você até se arrepende. Eu queria saber o que eu sei disso, que eu sei hoje, antes. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Foi só depois de eu sair da faculdade, de eu terminar o meu mestrado, de eu torrar todo o dinheiro da minha bolsa, que eu fui entender o princípio do que era conhecimento de finanças de verdade. E eu comecei a aprender com essa mulher aqui, ó.
Natália Arcuri. Eu comprei esse livro aqui e esse livro mudou a minha cabeça. É um livro excelente, tá? Se vocês quiserem comprar, não estou ganhando nada para fazer propaganda dela, mas faz muita diferença o que eu aprendi com essa mulher. Porque ela ensina de uma forma muito didática a importância das finanças. E aí, depois disso, isso aí eu comprei em 2018. Então, foi só depois disso que eu comecei a ter consciência realmente do que era finanças, do que era realmente poupar dinheiro. Eu não guardava dinheiro direito, eu não tinha controle dos meus gastos. Eu fui aprendendo nessa época, por volta de final de 2017 e início de 2018. Eu já estava namorando com a Virgínia. Eu comecei a namorar com ela em fevereiro de 2017, mais ou menos. Eu pedi ela em casamento em 2018 e a gente se casou em 2019. E logo no início do casamento, galera, eu passei por uma situação muito ruim. Eu estava desempregado. Eu tinha um emprego ali no começo de 2019, o casamento estava tudo marcado, ia acontecer no final de abril. Eu ia pegar o feriado de 1º de maio para fazer a lua de mel. E aí eu fui demitido nessa época. Então, o começo do meu casamento eu comecei desempregado. A Vi tinha o emprego dela e ela até ganhava bem. Só que o que acontece? Eu sou dessa cultura de poupar, muito pelo exemplo do meu pai. A Vi não. Eu queria poupar para o futuro. Ela queria gastar no presente. Esse choque no início do casamento foi muito difícil para mim. Eu ficava desesperado por eu não ter mais o controle das finanças. Eu não sabia direito o que estava entrando, o que estava saindo. Ela gastava coisas com que eu não esperava que ela gastasse. Então foi muito difícil esse ajuste no começo do casamento para mim, principalmente por eu estar desempregado e eu não ter muito controle das finanças da minha casa. Foi só quando eu recuperei um emprego no começo de 2020 que aí eu me senti mais seguro. Não que eu ganhava muito, tá? Eu comecei nesse emprego na Escola Paulista de Educação Especial, começo de 2020. E eu entrei lá para trabalhar 3 dias e eu ganhava menos de R$ 2.000. Mas só o fato de eu ter o controle agora de algo que estava entrando e eu poder saber o que estava saindo, de fato, os números, para mim acabou muito com a minha ansiedade. E o próprio fato de ter voltado a ficar empregado. A Vi também tinha o trabalho dela, então eu acreditava que 2020 ia ser um ano muito bom, porque com nós dois empregados, a gente ia conseguir tocar a nossa vida de uma forma muito mais tranquila. Mas é o que acontece? Pandemia. E a Vi trabalhava com turismo, ela vendia cruzeiros de turismo. E, como vocês sabem, os cruzeiros estão cancelados até hoje. Então a Vi perdeu o emprego dela. E graças a Deus e ao meu ex-chefe Ronaldo, o meu emprego foi mantido. Acho que até as custas do caixa da empresa, da reserva de caixa da empresa, mas ele manteve meu emprego e o emprego de muita gente ao longo da pandemia em 2020. E aí, nessa época, a gente estava trabalhando de casa, então eu tinha um pouco mais de tempo livre. O meu pai, nessa época, estava pensando em investir, porque ele investia antigamente na taxa Selic, mas desde 2017, quando teve o Temer entrou na presidência, a taxa Selic começou a cair, 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 e não estava mais compensando investir em renda fixa. E foi aí, em 2020, pesquisando para o meu pai, que eu descobri os fundos imobiliários. Eu comecei a acompanhar esse cara aqui, o Primo Rico. E aí eu descobri uma outra versão do mundo dos investimentos. A querida Natália Arcuri, nessa época, ela falava muito sobre renda fixa. Mas o Primo Rico, ele tinha conteúdo sobre renda variável, incluindo fundos imobiliários e ações. Aí eu fui atrás, eu comecei a pesquisar, era um outro mundo. É uma coisa maravilhosa, uma forma de ganhar dinheiro sem você precisar trabalhar. Então é um negócio que mudou a minha cabeça. Eu conseguia poupar muito pouco do meu salário. Eu poupava uns R$ 500. Mas imediatamente, assim que eu comecei a entender isso, eu já comprei fundos imobiliários e ações. Eu comprei na época o KNRI 11 da Kinea, que é um fundo bem grande, e um fundo da XP de logística.
o XP-LG11. Nessa época a bolsa estava lá embaixo. O que eu tinha na minha cabeça? Bem, eu vou comprar as empresas mais zoadas, as empresas que mais prejudicaram com a pandemia, porque aí quando a pandemia acabar, elas vão voltar e eu vou ganhar dinheiro. Aí eu comprei a Azul, comprei CVC, eu comprei Hering, que é loja de roupas que era de shopping, e comprei Iguatemi, que era uma ação de shopping. Também na época eu comprei a Copel, porque a minha esposa é do Paraná e eu conhecia o potencial de crescimento da rede de energia do Paraná, então eu comprei Copel também. E eu estava parcialmente certo nas minhas ideias. Lá para o fim de dezembro, as ações da Azul dobraram de valor. A da CVC também. A da Hering e Iguatemi, não. Mas elas estavam valendo já um pouquinho mais do que quando eu tinha comprado. E os fundos imobiliários pagando todo mês dinheiro na minha conta. Eu não investi muito, tá, galera? Eu não tinha muito para investir. Eu só podia no máximo. Sobrava R$ 500, R$ 300. E eu ia investindo, comprei fundos, comprei ações. Caiu o 13º, lá em dezembro eu investi tudo. E eu peguei essa alta. Então eu lembro que nessa época eu ganhei mais ou menos uns R$ 1.000 só de valorização das ações que eu comprei. Eu fiquei maluco, porque eu nunca tinha experimentado isso. Eu estava sentindo ali o gostinho de ganhar dinheiro com renda variável. E aí começou 2021. E 2021 foi um bom ano para minha vida. A pandemia ainda rolou, mas eu mantive o meu emprego. Inclusive eu ganhei mais aulas na escola, consegui chegar a completar a minha grade e o meu salário foi por volta de R$ 4.000. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas era esse por volta o dinheiro que eu ganhava. Nessa época eu comecei a seguir um cara chamado Murilo Breder. E esse cara me ensinou muito. Ele indicou livros, ele é do canal Invest News. E ele fala toda hora sobre ações e eu sigo as carteiras que ele recomenda. E eu acho ele um cara excelente, um cara muito bom. Aprendi muito com ele. E aí eu comecei a estudar e eu montei uma carteira de investimentos. E ao longo de 2021, mesmo com a bolsa despencando, a bolsa foi subindo bem até junho, e depois ela despencou até dezembro e ladeira abaixo. Mesmo nessa circunstância, eu peguei três movimentos de valorização muito fortes. Um com a empresa PetroRio, as ações da Prio 3. Eu peguei uma valorização com o BDR do Mercado Livre, Meli 34. E no finalzinho do ano, eu peguei a valorização da SLC Agrícola, que é uma empresa de agricultura que eu particularmente gosto muito. Então, esses movimentos de valorização, esses três movimentos, foi um movimento assim, de questão de ganhar 40% do capital investido em alguns meses. Então foi algo assim muito bom para mim, porque eu tinha um salário razoável e ainda consegui investir esse dinheiro e ganhar com ações. E nessa época eu ingressei no MBA em finanças, que eu ainda estou fazendo, excelente, o MBA da USP Exalc, porque eu quero me especializar em análise de investimentos. Eu quero me tornar um especialista certificado nisso. E eu pretendo fazer a prova para tirar o CNPI em breve, que é Certificado de Analista de Investimentos. E o legal é que eu não tive de me sacrificar para isso. Mesmo investindo, eu pude aproveitar minha vida ao longo do ano passado. A gente conseguiu viajar bastante, como eu nunca tinha viajado. Eu conheci Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, maravilhoso. A gente foi no final do ano para Capitólio, um lugar incrível. A gente foi para Olambra, a gente foi para Foz do Iguaçu ver a minha sogra lá no começo de 2021. Então a gente conseguiu viajar, a gente nunca perdeu uma estreia de filmes da Marvel no cinema. Então eu consegui manter alguns confortos, algumas coisas que eu gostava, viajar e ainda acumular uma reserva. Porque agora eu tinha conhecimento de finanças. Então veja a diferença que o conhecimento de finanças faz na vida de uma pessoa. Não quer dizer que eu fiquei rico. O meu padrão de vida não subiu muito, mas a minha qualidade de vida mudou da água para o vinho. E aí chegou 2022.
Eu trabalhava com crianças especiais, com autismo. Então, ao passo que na minha vida as coisas estavam acontecendo bem, eu convivia com uma realidade que pouca gente conhece aqui nesse país. Os autistas, galera, o povo fala muito de que os pretos são excluídos, os gays, as mulheres são grupos de menos privilégios. Não se compara com pessoas autistas e as suas famílias. Esses são os verdadeiros excluídos do nosso país. E é uma situação muito complicada. Eu lidava com casos de autismo severo, de crianças que não falavam, e por não ter essa comunicação, elas reagiam de formas diferentes. E as famílias dos meus alunos sofriam muito com isso, porque as famílias ficam isoladas, as pessoas se afastam de uma família com um filho autista. Não pode sair para ir no mercado com o filho, não pode sair para passear com o filho por causa dos comportamentos típicos do autismo que não são aceitos na sociedade. Então eu convivia com essa realidade. Tentava ajudar esses meus alunos a adquirir algumas habilidades para melhorar minimamente a qualidade de vida deles. A maioria deles já eram ou adolescentes com 17, 18 anos ou até já eram adultos. Então a janela, depois dessa idade, já a idade adulta, a janela de intervenção ela se torna muito baixa. A gente não consegue mais ensinar muita coisa. Ele já está com a mente formada e não tem mais como progredir muito. Então eu comecei a perceber que o meu impacto ali, trabalhando na escola, era limitado. Se essas famílias tivessem conhecimento de finanças, elas poderiam acumular uma reserva quando o filho delas ainda era pequeno para pagar uma intervenção precoce, para pagar um terapeuta, para pagar um psicólogo, para pagar o que for necessário para ajudar o filho delas a ter uma qualidade de vida melhor. Mas como essas famílias eram pobres e não tinham educação financeira, elas não conseguiam. E aí elas perderam essa oportunidade. Quanto que uma mãe não pagaria para ter uma intervenção precoce no filho criança para que ele falasse na vida adulta? Uma mãe não ia se importar de pagar 30, 50 mil reais se isso fosse trazer resultados para o filho dela. O dinheiro é para isso, galera. O dinheiro é para você realizar o que é importante para você. O que é mais importante para você do que um filho? Então, eu poderia, com o conhecimento que eu adquiri, ter um impacto na vida delas muito maior do que o que eu estava tendo trabalhando ali fisicamente com os meus alunos. E foi aí que eu tomei a decisão. Vou sair da escola e vou trabalhar como consultor e educador financeiro. Eu saí até meio de forma brusca da escola. Saí meio que de repente. Só que se eu continuasse trabalhando lá, eu não teria condições de me concentrar nesse trabalho que eu estou fazendo agora. Porque o trabalho com autismo, pessoal, é muito desgastante. Eu chegava em casa esgotado e não é só um cansaço físico, é também um cansaço emocional e psicológico, porque você absorve todas aquelas dificuldades que os seus alunos têm, você tem que internalizar e lidar com isso, porque você tem que estar bem para o dia seguinte, para ir trabalhar no dia seguinte. Então, se eu continuasse ali, mesmo com menos dias de trabalho, eu não ia conseguir me focar nesse outro trabalho que eu quero fazer, que eu acho que vai ter um impacto muito maior, inclusive na vida dos meus ex-alunos. Dá muito medo fazer isso, sair de um emprego estável e decidir tentar empreender numa coisa nova. Mas como eu sei do potencial que esse conhecimento que eu quero propagar, o potencial que esse conhecimento tem de ajudar a melhorar a vida das pessoas, eu não tenho dúvida nenhuma que o Trocando Pilas ainda vai ajudar muita gente a realmente mudar de vida. Esse vídeo aqui, galera, é um vídeo muito especial para mim, tá? Eu tô aqui abrindo toda a minha vida porque eu realmente quero me dedicar a esse propósito. Então, dessa vez, eu sempre peço o seu like para o YouTube potencializar os algoritmos.
Mas dessa vez eu não vou pedir o seu like para isso. Eu vou pedir o seu like justamente para a gente ter essa troca. Que essa relação que eu estou estabelecendo aqui com você que está me assistindo seja duradoura. Para que eu possa tanto ajudar você a ficar mais rico, a ficar milionário, quanto eu posso me ajudar a sentir que eu estou fazendo algo realmente importante com a minha vida nesses poucos dias que eu vou ter no decorrer da minha vida. Então era isso por hoje, galera. Espero que tenham gostado da minha história e vamos continuar aí semanalmente, sempre postando conteúdo de qualidade para vocês. Beleza? Até mais, galera. Você vai. Eu vou entregar 2 bolos ali no Jaú e já volto. Beijos. Bom passeio. Não tem nada de passeio, vou trabalhar. Ah!